Fala galera, beleza? Eu sou Vinícius Maria e como essa situação da pandemia tem trazido tanta coisa nova, eu resolvi fazer esse vídeo para explicar uma coisa que tem incomodado bastante as pessoas. Afinal de contas, sobre a quarentena, quem manda mais? O prefeito ou o governador? Bom, para responder essa pergunta, antes de mais nada, eu acho que é necessário a gente entender duas coisas. Primeiro, a questão da hierarquia das leis. E segundo, a competência que os estados, municípios e a União têm para legislar sobre os mais diversos assuntos. Então, é importante a gente entender quando as pessoas falam de Constituição, lei, decreto. Basicamente o que eu quero falar aqui são leis e decretos, né? Mas é claro, primeiro de tudo, a gente tem que ter em mente que a coisa que mais é importante aqui em termos legislativos é a nossa Constituição. Ela que manda tudo, né? Nenhuma lei pode contrariar a Constituição. Nenhum decreto pode contrariar a Constituição. Além disso, nós temos então uma série de outras questões legislativas, mas eu quero só concentrar aqui nas leis ordinárias, que são as leis comuns, e os decretos, porque é isso que vem trazendo a discussão toda sobre a quarentena. Então, as leis em geral, sempre que a gente falar de lei, nós estamos falando de algo que foi aprovado pelo parlamento. Então, uma lei da União, uma lei federal, é lá do parlamento, né? Então dos deputados federais e dos senadores. Quando a gente fala de uma lei estadual, estamos falando dos deputados estaduais, ou então dos deputados distritais, no caso do Distrito Federal. E quando a gente fala de uma lei municipal, lógico que nós estamos falando de uma aprovação feita pelos vereadores. Depois, a gente tem que entender que também os decretos são algo para cumprir a lei, né? Nos decretos não são a mesma coisa ou não são mais poderosos do que a lei. Muito pelo contrário, né? Imagine que um governador aí do seu estado quer aprovar uma lei, mas percebe que os deputados não querem aprovar. O que ele faz? Ele faz um decreto e aprova? Não pode ser assim, né? Seria uma completa bagunça. Ele faz o que ele quiser? Não é. Então, o decreto ele serve para cumprir a lei. Ele é inferior, justamente. E em geral, quando você for ver um decreto, aí sim é feito pelo executivo. Como eu falei, a lei, o legislativo. O decreto pelo executivo, no caso da União, o presidente, os governadores no estado ou os prefeitos no município. Então, o que o prefeito, o governador e o município podem fazer no decreto? A maioria deles regulamenta algum detalhe da lei. É muito comum, né? Nós temos, por exemplo, o Sistema Nacional de Armas, né? A Lei do Desarmamento, que ficou mais conhecida assim, e uma série de decretos presidenciais regulamentando detalhes de como seria a obtenção, o porte e até o registro de arma, né? Portanto, esse é o primeiro ponto, né? Das leis e decretos, entender bem a diferença. A segunda questão é da competência. É muito comum as pessoas acharem que sempre a lei federal manda na lei municipal, por exemplo. Isso não é verdade, ou pelo menos não é 100% verdade. Por exemplo, o nome da rua em que você mora foi uma lei aprovada pelos vereadores da sua cidade, não pelo um deputado federal ou pela Câmara dos Deputados lá em Brasília. Até porque não faz sentido, né? Faz sentido que o seu município decida o nome da rua. Não faz sentido que Brasília decida o nome da sua rua. Então, essa questão de competência é importante. Não faz sentido falar que Brasília manda mais do que o seu estado ou que o deputado estadual manda mais que o vereador. Cada um tem distribuído quais são as competências. E onde está isso? Na Constituição. Se você pegar mais ou menos ali do artigo 21 ao artigo 30 da Constituição, você vai ver o que pode fazer a União, o que pode fazer o Estado, o que pode fazer o município. É importante observar, também lá no artigo 18 da Constituição, que União, Estados, municípios e Distrito Federal são autônomos. O que significa isso? Significa que não é necessariamente uma lei federal tem mais força do que uma lei municipal. Depende da competência estabelecida nesses artigos que eu falei. Então, o que a gente precisa ter em mente? Quais são as competências para cada um fazer isso? No caso específico desse tema, nós temos um problema. A Constituição fala em competência concorrente. O que significa isso? Que não está na mão só de um. Pode ser União, pode ser Estados, pode ser município. Mas não de qualquer maneira. Existe uma regra. Porém, não é uma hierarquia. Isso que é importante. Primeira coisa que a gente tem que pensar.
Quando a Constituição fala que ela é concorrente, não significa que todo mundo pode legislar sobre isso. Mas não significa que a União vai mandar no Estado e o Estado vai mandar no município. No ponto específico, e agora sim conseguindo responder, então a gente já entendeu que tem lei, tem decreto, né? A lei vai ser feita pelo Legislativo, o decreto pelo Executivo, embora exista decreto legislativo também, mas não vem ao caso agora. E já entendemos também que existe competência, não exatamente um manda no outro, mas tem que ver o que está na Constituição. No caso da saúde, como eu disse, a gente tem que entender que os três que eu falei, né? União, Estados, Distrito Federal e município, podem falar sobre isso. E como que a gente define? Tem que entender que não é porque todo mundo pode falar que todo mundo faz o que quiser, que um vai contrariando o outro. Tem que ver a realidade. Então, por exemplo, se a União está falando de algo para o Brasil inteiro, significa que é algo mais geral. O que o município aqui pode falar? Algo mais específico, algo que faça mais sentido para aquele lugar. Então, no primeiro momento, nós tivemos uma lei para mostrar os primeiros cuidados que seriam dados com a quarentena, né? Já começar as primeiras situações de saúde a serem estabelecidas. Inclusive, ali começam a falar o que seriam serviços essenciais ou não para esse momento. Porém, faz muito sentido que essas decisões sejam feitas localmente também, para que o governador avalie melhor e para que o município também faça isso. Por isso que o Supremo Tribunal Federal se reforçou que estados e municípios podem sim falar sobre a questão da quarentena, justamente porque a Constituição fala que esse assunto de saúde pública é União, estados e municípios, portanto todo mundo pode falar. Bom, e como é que a gente vai fazer para saber se um decreto municipal, por exemplo, está contrariando um decreto estadual? É um pouco confuso, mas tem uma regrinha que eu acho que pode ajudar. É só a gente pensar no seguinte: qual é a ideia do decreto? A ideia não é proteger a saúde pública usando o isolamento social? Então, se o que o prefeito fizer for nesse mesmo sentido, independentemente de colocar regras novas, se ele for nesse mesmo sentido, tudo bem, ele pode fazer isso. O problema é quando ele contraria. É por isso, por exemplo, que só no estado de São Paulo, 18 decretos foram derrubados pela Justiça. 18 decretos municipais foram derrubados pela Justiça. Por quê? Porque vários desses decretos aumentavam o rol de atividades consideradas essenciais. Isso não vai no caminho contrário do decreto, ou seja, teoricamente não iria diminuir o isolamento social? Então, nesse sentido, dá para entender que um decreto está contrariando o outro. Mas se, por exemplo, fosse feito algumas regras específicas de controle, até mesmo o valor da multa que se aplicaria para quem não está usando máscara, né? É uma situação que vai variar de cidade para cidade e cada município tem a liberdade para fazer. Por isso que isso não seria contrariar, ao contrário de você acrescentar atividades essenciais. Isso aumentaria o isolamento, seria o contrário da lógica do decreto. Também dá para usar a mesma regra naquela situação em que o presidente incluiu alguns serviços como essenciais e alguns governadores não aceitaram. Na verdade, não é que não aceitaram, eles não quiseram incluir na sua lista de serviços essenciais. Por que isso? Porque isso significa que ele está entendendo que para aquele estado o isolamento social só será mantido se não incluir mais serviços essenciais. Então, tudo bem, não foi contrário à ideia do isolamento social. Então, nesse sentido, está tudo dentro da regra. Por fim, uma coisa interessante, tem alguns municípios que estão tentando dar uma burlada nessa regra da Constituição para ver se o prefeito consegue tomar mais ações. Aqui em Piracicaba foi aprovada uma lei em que modifica a lei orgânica do município. O que significa? Lei orgânica do município é a Constituição do município, né? Dizendo para simplificar. E o que a lei modificava? Modifica quais são as funções do prefeito em época de pandemia, dando autonomia para o prefeito em relação ao governador em época de pandemia. Então, provavelmente, isso será discutido na Justiça. A Procuradoria-Geral da República já entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade. Afinal de contas, estão querendo mudar a função do prefeito determinada lá na Constituição Federal, na Constituição Estadual, querendo botar uma coisa nova na lei orgânica do município. Quer dizer, isso ia contrariar tudo que vem dizendo as outras legislações. Então, muito provavelmente essa saída encontrada pelos municípios também não vai
surtir efeito, beleza? Então é isso que eu tentei passar, né? Apesar do tema ser confuso, tentar deixar ele um pouco mais simples para vocês, beleza? Se você gostou do vídeo, então curta, compartilhe com quem você acha que pode gostar também. Lembrando que no Instagram e no Facebook a gente fez uma versão mais reduzida, mais curta, caso a pessoa queira algo mais rápido, né? Então aproveite e também visite as nossas outras redes sociais. E também se inscreva no canal aqui.